alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. A questão é a diplomacia e seus protocolos. Era um assunto que é praticamente de cozinha, né? E não era um momento nem do próprio Lula falar. Você está numa viagem oficial, não tem conversa íntima. Nem a Globo consegue mais ficar do lado de Lula e tem feito inúmeras críticas a ele e à primeira-dama Janja, principalmente pelo envolvimento dela nos compromissos internacionais do presidente. Durante um jantar com o presidente chinês Xi Jinping, Janja o questionou sobre o TikTok, uma plataforma chinesa, que, segundo ela, está atrapalhando a esquerda no Brasil e dando forças para a extrema-direita. Xi Jinping, então, teria dado uma resposta dura para ela, dizendo que Lula poderia banir a plataforma do Brasil se quisesse, deixando o clima pesado no jantar. Mas durante uma coletiva de imprensa, ao ser questionado por um repórter da Globo sobre a pergunta de Janja ao presidente chinês, Lula se revoltou com o vazamento da conversa e tentou defender a sua esposa. Vamos conferir a reação da Globo após a coletiva de Lula. Só para pontuar a partir da fala de Lula, é impressionante como um assunto que é praticamente de cozinha, né, no sentido de intimidade, ou seja, a raiva do Lula ali é muito mais relacionada à intimidade, ou seja, o fato da primeira-dama estar sendo criticada e não se olha para a diplomacia em si. Em nenhum momento foi colocado que a Janja é uma cidadã de segunda classe ou qualquer questão relacionada a isso, porque ela não é mesmo. A questão é a diplomacia e seus protocolos. Não era um momento nem do próprio Lula falar. Quando ele fala que ele começa, e ele que pediu a palavra para falar com Xi Jinping, naquela situação, naquele protocolo, naquela regra, nem tinha muito ambiente para falar, porque há outros ambientes e encontros que são justamente para falar. Ele, além de colocar também que o escorregão diplomático foi dele, ele em seguida confirma, né, que de fato houve, então, essa questão relacionada à fala da Janja mesmo, que criou todo esse barulho, né, que deveria ter sido um encontro somente de comércio e acabou virando uma coisa que era extremamente positiva para um olhar sobre Janja falou, na visão de quem é do governo, não deveria ter falado, criou a situação, o próprio Lula, dá para ver o desconforto dele aí, que acabou sendo a pauta. Leilane. Então, na verdade, o que me impressiona muito é essa classificação de que era uma conversa íntima. Gente, você está numa viagem oficial, não tem conversa íntima. Todas as conversas são conversas do cargo, são conversas protocolares. E aí é preciso ter muito cuidado com o que é dito, né? Na coletiva de imprensa, Lula se mostrou indignado com o vazamento da conversa e tentou defender Janja. Vamos conferir. Com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso.
E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. O que você achou sobre essa treta entre Lula e a Globo? Janja deve continuar participando dos compromissos internacionais de Lula e colocando em risco as relações diplomáticas do Brasil? E sobre as críticas da Globo ao presidente, a quem antes defendiam veementemente e agora só o criticam? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!